Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, monitor de materiais de construção mecânica 1, e a pedidos da professora Suzana, eu vou estar fazendo uma série de videoaulas para vocês com os temas mais importantes que caem em prova e que geralmente a galera tem mais dificuldade. Bom, eu vou colocar todo esse material no YouTube e o link eu vou disponibilizar para vocês no Moodle à medida em que vocês avançam na matéria. Então vamos lá, essa primeira videoaula o tema é sobre estruturas cristalinas e eu vou começar falando para vocês sobre arranjos atômicos. Bom, pessoal, arranjos atômicos, de uma maneira bem simples, é a forma com que os átomos se dispõem no espaço quando formam uma ligação química. Só que para isso acontecer, alguns fatores vão ter que ser satisfeitos. E o que essa frase aqui diz? Átomos buscam minimizar a energia livre por unidade de volume. Simplificadamente, isso aqui está falando que numa ligação química, os átomos vão ter que neutralizar todas as cargas elétricas de cada átomo, ocupando o menor volume possível. Então ele vai buscar a máxima estabilidade elétrica, minimizando o tamanho aqui da molécula. Dentro desse grupo de arranjos, a gente vai ter dois principais, que são arranjos cristalinos e arranjos amorfos. Uma estrutura cristalina, como vocês podem ver aqui nessa imagem, cada bolinha representa um átomo, tá? A gente tem um certo padrão. Se a gente ver aqui esses quatro primeiros átomos, a gente vai ver que eles se repetem do lado, embaixo e ao longo de toda a cadeia. Então ela é uma estrutura totalmente ordenada, tá, pessoal? Que é totalmente ao contrário aqui de uma estrutura desordenada, que é chamada de amorfo. A gente não nota uma série de padrões, a gente vê que é uma certa disposição aleatória aqui dos átomos, né? E também a presença até de lacunas aqui no meio. Então elas são completamente opostas. Nesse ano a gente vai dar ênfase para estudar os sólidos cristalinos, porque o curso visa dar um foco maior em metais, e metais são sólidos cristalinos. Então, como eu disse antes, o que eles são? Sólidos cristalinos são materiais cuja exposição atômica é bem definida por malhas de átomos repetidas em série. Então, como vocês podem ver nessa figura ao lado tridimensional, a gente tem uma malha aqui que é representada por um plano superior, que vai ser igual à malha de baixo, que é igual à malha de baixo, assim ao longo de toda a cadeia. Então, é uma padronização clara aqui, a gente consegue perceber bem fácil que tudo isso vai ser um padrão que vai se repetir. Além dos metais, galera, a gente tem também grande parte das cerâmicas, que são sólidos cristalinos. E ao contrário do cristalino, a gente vai ter o não cristalino, que também é chamado de amorfo. A gente não tem aqui a presença de padrões, e a gente nota também aqui a presença de lacunas. Então a gente vê que além do espaço de ligação química, a gente vai ter também lacunas entre os átomos. E aqui também tem uma curiosidade bem legal, galera. Por que a gente não consegue ter metais transparentes? Porque metal, como eu disse, é um sólido cristalino. E tá vendo que a gente não tem a presença de lacunas aqui? Lógico, fora essa distância de ligação aqui entre os átomos, que na vida real é insignificante, a gente não vai ter esses espaços aqui, essas lacunas, como nos amorfos. Então a luz não vai conseguir passar entre os átomos dos metais, até porque a nuvem de elétrons não ia permitir a passagem de luz. Então a gente não consegue ter metal transparente. Diferente do vidro de alguns polímeros como o poliéster, que são, por serem amorfos, né, a gente consegue ter a luz passando aqui nessas lacunas, então eles são transparentes. Como eu disse, pessoal, a gente vai focar em estudar os sólidos cristalinos, então vamos entender como é que eles são formados. Lembra aqui nessa imagem que eu falei que se a gente pegar um padrãozinho de quatro átomos, a gente vai ver que eles se repetem? Esses quatro átomos vão ser o que a gente chama de retículo cristalino, que nada mais nada menos é a célula unitária da cadeia. Então vamos lá, a gente aqui tem uma cadeia de átomos, e aqui representado por vermelho a gente vai ver uma série de padrão. Esse padrão aqui vai ser o que se repete para formar a cadeia. Então se a gente pegar aqui essa imagem, que é um retículo cristalino, uma célula unitária, e colocar uma do lado da outra, elas vão se combinar para formar toda a cadeia aqui do sólido cristalino. Então a combinação de células unitárias resulta no sólido cristalino. Ao todo, a gente tem 14 tipos de reticulados, ou seja, 14 tipos de células unitárias. Só que eu sei, é muita coisa e não é importante para a gente saber todos. Então a gente vai focar em três, que é o cúbico de corpo centrado, o cúbico de faces centradas e o hexagonal. E como que a gente vai diferenciar eles, pessoal? A gente vai ter quatro parâmetros que vão ajudar a gente a saber quais são as diferenças entre eles, sendo o número de átomos no interior da célula, parâmetro da célula unitária, o número de coordenação e o fator de empacotamento atômico. Eu vou falar agora um por um para a gente saber de uma maneira bem simplificada como é que funciona. Começando pelo número de átomos, que eu julgo ser o mais simples, ele, como o próprio nome sugere, é a quantidade inteira de átomos que a célula unitária comporta.
Então vai ser o número de átomos que está dentro do retículo cristalino. Esse exemplo aqui, pessoal, que eu vou seguir para explicar também os outros tópicos, ele é o CCC, cúbico de corpo centrado. Então, como é que a gente calcula o número de átomos dele? A gente vê claramente aqui que tem um átomo no centro, o que facilita bastante nossa vida, só que a gente também tem frações de átomos que estão tangenciando aqui os vértices. Então a gente vai ter que fazer a seguinte continha. A gente pega esse número inteiro de átomos aqui, que é 1, e soma com as frações que estão ao redor desse átomo central. Então a gente percebe que vai ter 1, 2, 3 lá atrás, mais 1, 4 embaixo. Então tem 4 frações embaixo e mais 4 frações em cima. Então se a gente pegar aqui essa fração, que é 1/8 de átomo, e multiplicar pelo número total de frações, que são 8, a gente chega em 1. Então se a gente somar 1, que é o átomo central, mais 1, que é a combinação de todas as outras frações, a gente vai chegar que o número de átomos no interior desse reticulado é igual a 2. Agora a gente segue para o parâmetro de célula unitária, pessoal. E o que é isso? Isso vai ser nada mais nada menos do que a relação entre o raio atômico dos átomos que estão dentro do reticulado com a aresta da célula unitária. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês calcularem o parâmetro? Sempre tentem achar o ponto de encontro entre os átomos. Nesse exemplo aqui, a gente vê que o ponto de contato vai ser realmente bem aqui atrás onde a setinha está mostrando e atrás aqui também dessa fração. Aqui nessa visão em corte a gente consegue ver claramente aonde que se dá o ponto de contato. Vocês conseguem ver que aqui, esse ponto aqui a gente translada para cá. Então essa visão em corte mostra o seguinte, que o diâmetro do átomo central mais o raio aqui desse átomo que tangencia o vértice, combinado também com o de cima, a gente chega aqui R mais 2R mais R é igual a 4R. E notem, 4R vai ser igual a diagonal do cubo. Então se a gente pegar aqui e fazer Pitágoras com o 4R, a aresta lateral, e o chão aqui do plano da base, a gente vai chegar aqui, o plano da base, a diagonal do quadrado da base vai ser A raiz de 2, que ao quadrado combinado com A ao quadrado vai ser igual a 4R ao quadrado. Então a gente chega aqui, A é igual a 4R sobre raiz de 3. A gente sempre vai deixar o A em relação a R, tá? E agora a gente vai ver o que é o número de coordenação. O número de coordenação, pessoal, é o número de átomos em contato com um átomo de referência. Então, nesse exemplo, está bem claro que a gente pode pegar o átomo de referência sendo o do meio. A gente sempre vai tentar pegar um átomo central como referência, mas tem casos que não dá, como o CFC, que eu vou explicar daqui a pouco. Então vamos lá, se a gente pegar esse átomo de referência, a gente já viu que a gente tem 8 frações aqui, né, de 1/8 de átomo. E eles sim estão em contato um com o outro, porque nessa vista em corte a gente vê aqui que tem um ponto de contato. Então o número de coordenação vai ser o número de átomos em contato com o seu átomo de referência. Então aqui a gente já sabe que é 8. Portanto, o número de coordenação aqui do CCC vai ser igual a 8. Por último, e não menos importante, a gente vai ter o fator de empacotamento. Esse fator, galera, é para a gente saber o quanto de volume no interior do reticulado está sendo ocupado por átomos. Então ele é uma divisão que é o seguinte, a gente vai pegar o volume dos átomos no interior da célula, para isso a gente vai fazer o número de átomos vezes o volume da esfera, porque a gente considera átomos sendo esferas, né? Sobre o volume da célula parametrizado. Por isso que a gente tem que calcular o número de átomos e o parâmetro da célula unitária, porque seria muito simples o volume da célula ser A ao cubo, né? Mas a gente tem que colocar aqui em função do raio atômico. Então a gente vai pegar o número de átomos vezes o volume da esfera sobre o volume parametrizado, né, que seria o parâmetro ao cubo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aqueles 3 tipos de reticulados principais. Vamos começar pelo CCC, que foi o exemplo que a gente já estava estudando nos slides anteriores. Então, como eu falei para vocês, o número de átomos no interior desse reticulado vai ser igual a 2, porque a gente vai ter esse átomo central mais 1/8 vezes 8, que são os que orbitam em volta, chegando ao total de 2. O número de coordenação vai ser igual a 8, porque se a gente pegar esse átomo central aqui como referência e contar o número de outros átomos que estão encostando nele, a gente vai chegar que é igual a 8. E o parâmetro, como vocês já tinham visto também anteriormente, vai ser que a aresta vai ser igual a 4 vezes o raio sobre raiz de 3, porque justamente aqui 4R vai ser igual a diagonal do cubo. Então, para calcular a diagonal do cubo, a gente vai pegar a primeira diagonal aqui da face do chão, que vai ser A raiz de 2. Então, A raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado vai ser igual a 4R ao quadrado. Deixando o A em função de R, A igual a 4R sobre raiz de 3. E agora, na prática, eu vou mostrar para vocês como calcular o fator de empacotamento.
a gente vai pegar o número de átomos no interior do reticulado, que é igual a 2, vezes o volume de uma esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. R a gente sempre, na maioria dos casos, vai deixar em R mesmo. A gente não vai ter que estipular um valor para ele, porque eles vão se cancelar. Tá vendo que aqui tem R ao cubo, que aqui embaixo também o R vai ser ao cubo? Eles cortam e a gente vai chegar aqui numa porcentagem inteira, que não é em função de nenhuma incógnita. Então vamos lá. Em cima a gente vai ter o volume que é ocupado pelos átomos, embaixo a gente vai ter o volume do reticulado, que vai ser o parâmetro ao cubo. O resultado dessa divisão vai ser igual a 0,68. Portanto, o fator de empacotamento atômico vai ser 68%. Em outras palavras, 68% do espaço dentro do reticulado é ocupado por átomos. Viu como é simples? Em segundo lugar, a gente vai ter o CFC, que é o cúbico de faces centradas. Ele também é um exemplo bem fácil, só que a gente tem que se atentar a um pequeno detalhe. Vocês estão vendo aqui que a gente tem metade de um átomo virado para cada face? Pois bem, o átomo da frente ele vai tangenciar o átomo da direita, da esquerda, de cima e de baixo. Por questões físicas, ele não vai conseguir tangenciar o átomo da face traseira, porque eles não se tocam. Então, vocês têm que lembrar disso na hora de fazer as contas. Então, vamos lá. Qual que vai ser o número de átomos no interior desse reticulado? A gente vai ter metade virado para cada face. Então, a frente combinada com a trás forma um átomo. A direita combinada com a esquerda, outro átomo. Em cima combinado com embaixo, outro átomo. Portanto, por enquanto a gente vai ter 3 átomos inteiros. E aqui a gente vai ter o mesmo caso do CCC, que é 1/8 de átomo em cada vértice. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oitavos de átomo. Então toda essa continha aqui vai dar um átomo a mais. Então, sendo 3 átomos dessas faces mais um átomo aqui da combinação desses oitavos, a gente vai chegar que o número de átomos no interior da célula vai ser igual a 4. O número de coordenação, pessoal, é um pouquinho mais complicado. Eu vou precisar da imaginação de vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa face aqui. A gente sabe que isso é a metade de um átomo. Se a gente imaginar um outro reticulado para fora do plano, portanto, para fora da tela, a gente vai ver que esse átomo aqui ele vai se completar. Então vamos pegar esse átomo aqui como sendo de referência. A gente vai ter um átomo de cima, outro do lado, embaixo e na esquerda. Então a gente até agora tem 4 átomos em contato com esse de referência. Só que a gente sabe que ele também vai tangenciar o de cima, o de baixo, o da esquerda e o da direita. Então a gente vai ter esses 4, mais os outros 4 que dão 8. E isso acontece também para fora do plano. Então ele vai tangenciar esses mesmos átomos para fora do plano também. Então a gente tem que adicionar mais 4 átomos na conta aí. Então vão ser 4, mais 4 de fora 8, mais 1, 2, 3, 4 aqui dos vértices. Então a gente vai ter no total o número de coordenação igual a 12. Apesar do número de coordenação desse ser um pouquinho mais difícil, o parâmetro desse é bem fácil, tá? A gente pode calcular usando qualquer face mesmo. Como vocês podem ver aqui nesse desenho, aqui a gente tem uma aresta, outra aresta, e a combinação desses raios atômicos vai formar a própria diagonal dessa face. Então a gente sabe que tudo isso aqui vai ser igual a 4R, porque é 2R do átomo aqui central da face, mais R de cada um aqui da periferia. Então a gente vai ter que A ao quadrado mais A ao quadrado vai ser igual a 4R ao quadrado. Deixando tudo em evidência aí, a gente chega que o parâmetro vai ser igual a é igual a 4R sobre raiz de 2. Sabendo desses dados, pessoal, fica bem fácil calcular o fator de empacotamento atômico. É só a gente pegar aqui, como eu disse, o número de átomos vezes o volume de uma esfera e dividir pelo parâmetro ao cubo. A gente vai chegar aí num Fe de 74% para o reticulado CFC, ou seja, 74% dessa célula unitária é ocupada por átomos. Bom, pessoal, por último e não menos importante, a gente vai ter agora a estrutura hexagonal compacta, que é o HC. Bom, o número de átomos no interior desse reticulado vai ser igual a 6, porque a gente tem que analisar aqui a figura, que dentro desse hexágono a gente vai ter 4, que seria esse primeiro, o da esquerda aqui atrás, o da direita e esse aqui do fundo. Então dentro ele já vai ter 4. Só que é o seguinte, em cima aqui a gente vai ver que cada partezinha dessa aqui que o hexágono pega vai ser 1/6 de cada átomo. E como o próprio nome diz, hexágonos são 6 lados. Então a gente vai ter 6 partes de 1/6. Ou seja, vai completar um átomo inteiro aqui em cima. E o mesmo ocorre embaixo, galera. Então o que acontece? A gente vai ter um átomo inteiro em cima,
um átomo inteiro embaixo, mais esses 4 aqui do meio. Portanto, o número de átomos no interior do HC vai ser igual a 6. O número de coordenação vai ser igual a 12, porque se a gente novamente pegar um átomo de referência aqui no meio, a gente vai contar e ver que tem exatamente 12 em contato com ele. E o parâmetro ele vai ser um pouco mais complicado, porque ele vai depender aqui de uma relação que o exercício tem que dar, que é experimentalmente. E como que é essa relação? Ela vai ser a altura do nosso hexágono em relação à aresta da base. E geralmente isso é em torno de 1,633, ou seja, a altura é 1,633 maior do que a aresta da base, que a gente chama de A0. Então o fator de empacotamento atômico vai ser o seguinte, a gente vai ter o dominador igual a gente já estava acostumado antes, que é o número de átomos vezes o volume da esfera, e o denominador a gente calcula dessa forma. Se a gente vai querer o volume da célula unitária, ou seja, o volume desse hexágono, a gente vai fazer igual um exemplo de geometria. A gente vai calcular a área da base e fazer vezes a altura. Sabendo que isso é um hexágono regular, a área da base pode ser calculada desse jeito. A gente faz 6 vezes a área de um triângulo equilátero que a gente tem aqui. E a gente sabe que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, né? Portanto, A0 ao quadrado, que é igual a 2R, raiz de 3 sobre 4. E a gente vai fazer isso vezes 6. Só que o 6 vezes o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a gente vai simplificar para 3 meios. Então vai ficar 3 meios vezes os 2R ao quadrado, né? Vezes raiz de 3. E agora a gente multiplica pela altura, que a gente sabe que vai ser 1,633 a 0. E como o A0 é igual a 2R, a altura vai ser igual a 3,266R. Portanto, o fator de empacotamento atômico vai ser essa expressão, que resulta em 74%, igual do CFC. Bom, pessoal, passados esses tópicos, a gente vai ver agora como que dá para calcular a densidade a partir desses dados atômicos. E é bem simples. A nossa densidade, que é representada aqui pela letra grega ρ, vai ser igual o número de átomos, né, que a gente já aprendeu como é que calcula, vezes o peso atômico, né, dos átomos. Isso a gente encontra na tabela periódica, o exercício geralmente dá. E a gente tem que dividir esses valores pelo número de Avogadro. Porque o que acontece? Aqui a gente vai estar numa unidade que é átomos, e a gente quer justamente relacionar um átomo com o mol, porque o peso atômico é dado em gramas por mol. Então a gente vai dividir isso para chegar numa unidade de massa. E a gente sabe que densidade é massa sobre volume, então a gente pega essa unidade de massa aqui e divide pelo volume da célula unitária, que a gente já vai ter calculado aqui para saber o fator de empacotamento. Então, nessa matéria, tudo é mais ou menos relacionado. Por isso é importante fazer tudo certinho as contas, porque se você errar alguma coisa, você corre o risco de errar o exercício inteiro. Falando em exercício, a gente vai resolver agora esse 14 da lista de arranjos atômicos. Bom, o exercício diz o seguinte. Na temperatura ambiente, o titânio apresenta estrutura hexagonal compacta, o HC, peso atômico de 47,87 gramas por mol, e densidade de 4,51 gramas por centímetro cúbico. Dado que o valor de C é igual a 1,58 A, calcule o valor do raio atômico R do titânio em nanômetros. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o exercício ia dar aqui a relação do C com o A, que é a altura do hexágono com a aresta? Então beleza, a gente tem tudo que precisa. Nos dados aqui a gente vai ter a constante de Avogadro, a gente sabe que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros, e ele também ajuda a gente aqui com a área do triângulo equilátero, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aqui a gente tem novamente a estruturação do reticulado hexagonal compacto. O exercício pede para a gente o raio atômico. Então a gente vem aqui na nossa formulinha, onde sabemos a densidade, o exercício dá, sabemos o N, porque a gente consegue calcular sabendo que é um hexagonal compacto, sabemos a massa atômica do titânio, o exercício dá, ou também é só procurar na tabela periódica, mas no caso aqui ele dá o peso atômico. Sabemos também que o volume do hexagonal compacto vai ser alguma coisa em função do raio, portanto a gente já sabe que o raio está no meio dessa equação, e a constante de Avogadro também é conhecida pelo exercício. Então, pessoal, aqui não tem segredo, é só substituir os dados, a gente sabe que N é igual a 6, massa atômica, o exercício dá pra gente, 47,87. De novo, atentem-se às unidades de medida, porque aqui a gente está trabalhando com gramas por mol. A gente tem que ver se a densidade também está em gramas e se a unidade vai dar em centímetro cúbico. Então a gente vai ter que transformar depois isso para nanômetros, pessoal. Então fiquem atentos às unidades.
Então, só substituir, a gente deixa o volume da célula unitária em função do raio, número de Avogadro a gente já colocou aqui, iguala tudo à densidade. A gente vai chegar que o raio atômico ao cubo é esse valor, portanto o raio é igual a 0,1476 nanômetros. Então, pessoal, por último, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alotropia e polimorfismo. Eles significam basicamente a mesma coisa. A diferença é que o polimorfismo é usado especialmente para cerâmicas. Então vamos lá. Alotropia é quando uma espécie atômica apresenta mais de uma estrutura cristalina. Vocês estão vendo aqui que o diamante, o grafite e o fulereno têm a mesma fórmula química? Pois bem, isso acontece, só que eles têm a estrutura atômica diferente. Vocês estão vendo que o diamante aqui é uma cadeia que é bem entrelaçada e o grafite é mais separado, dividido em camadas? E o fulereno é totalmente diferente, né, como se fosse uma esfera. Então, isso acontece devido a fatores de temperatura e pressão. Isso vai mudar muito as propriedades do material. O diamante, como a gente sabe, é um dos materiais com a dureza mais elevada. Então, o que acontece? Devido a fatores de temperatura e pressão, eles vão ter a disposição atômica, né, o arranjo atômico diferente. Bom, pessoal, e o mesmo acontece com o polimorfismo, só que especialmente para cerâmicas. Vocês podem ver aqui o exemplo da zircônia, que ela tem 3 diferentes estruturas para o mesmo elemento. A mesma coisa acontece com o quartzo. A gente tem o alfa quartzo aqui e o beta quartzo. Notem que aqui a gente tem uma estrutura amorfa, né, desorganizado, e aqui a gente tem uma estrutura que é cristalina. Então por hoje é só, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, só entrar em contato comigo pelo Moodle. Valeu!